Hoje o tema que foi veiculado aí é o modelo, Lucas e Atos, né, o modelo pentecostal para hoje. E hoje, como é um culto de celebração pelo nosso aniversário, eu quero fugir um pouquinho desse foco, mas lembrando que também um dos modelos de vida do crente pentecostal, do crente tradicional, do crente, do Filho de Deus, um dos modelos de vida é uma vida grata, é o crente que tem o coração grato. E eu quero falar um pouquinho sobre termos o nosso coração cheios de gratidão. Então vamos puxar a sardinha para o nosso lado, né? O modelo pentecostal de vida através da gratidão. E o Salmo 136, eu vou ler 4 versículos que diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, pois o seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, pois o seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, pois o seu amor dura para sempre. Olha que maravilha. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia, a sua fidelidade, a sua grandeza dura para sempre. E a grandeza do Senhor, as misericórdias do Senhor, as maravilhas do Senhor, a graça do Senhor está sobre nós, está o Espírito do Senhor nesta noite entre nós. Glória a Deus. Este salmo ele é muito lindo, ele é um hino, né? Um hino de ação de graças. E é interessante que ele nos lembra, neste momento aqui, assim como lembrou lá no passado. Esse hino, quando o povo subia para a adoração no Templo de Jerusalém, era cantado, porque lembrava os grandes feitos que Deus havia realizado entre o seu povo. E nessa noite não poderia ser diferente. Nós estamos aqui para relembrar o que Deus fez, vivermos o que Deus está fazendo, e estarmos prontos para o que Ele vai fazer através da vida dessa igreja. Nós precisamos estar atentos a isso, que Deus, Ele fez, mas Ele não parou lá no passado. Ele está fazendo agora, e Ele há de fazer no futuro. Então assim, nós precisamos estar nessa onda, nós precisamos estar atentos para Deus usar as nossas vidas no amanhã. Não adianta só usar hoje ou ter usado no passado. Quem vive de história é santista, gente. Nós somos cristãos autênticos que vivemos o agora, que vivemos o amanhã para a glória do Senhor. Ele vai te usar, Ele te usa hoje e Ele vai te usar amanhã. Se você está pensando, mas antes, no passado, eu fazia tanta coisa, eu orava em línguas, eu orava, o doente levantava, e tal, e não acontece mais, é porque você está com algum defeito, não é o problema do Senhor. Então volte às origens, volte ao primeiro amor que Ele vai te usar, amém? Vamos falar então um pouquinho de gratidão, termos um coração grato, um coração que agrade ao Senhor. E nós, como o Alex já mencionou, a Renata mencionou, 16 de março é uma data importante. 16 de março de 2019 foi o nosso primeiro culto lá no mezanino. 15 de março de 2020 foi o último culto antes de parar tudo, não é isso? Que eu lembro que foi o dia do bolo, comemos o bolo e na segunda-feira já fechou tudo, né? Mas a gente lembra isso com muito carinho, mas o mais importante, a igreja fechou no dia 16 de março de 2020, por conta da pandemia. Não é que fechou, né? A gente parou as atividades. E mesmo com as portas fechadas, a igreja continuou viva. Por quê? Continuou aberta. Porque a igreja é um organismo vivo. A igreja sou eu, a igreja é você. Então, ainda que as portas estejam fechadas, a igreja não para. A igreja não pode parar. Então, a gente vê quantas pessoas passaram por aqui, quantas pessoas passaram por esta igreja, quebradas, destruídas, com o coração aflito, com o coração partido, necessitando de uma palavra, necessitando de uma oração, necessitando de consolo. Olha, foram muitas,
E elas chegaram aqui e não receberam apenas uma palavra de conforto, não receberam apenas uma palavra de consolo, elas receberam mais do que isso. Todas elas ouviram o amor, a graça de Jesus Cristo, e muitas delas aceitaram o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas. Quantos não foram curados nesse tempo que nós estamos aqui, tanto no corpo físico, quanto na sua alma? Foram vários, inúmeros testemunhos. Nós tivemos principalmente na distribuição das cestas básicas. Nós distribuímos acho que 2, 3 mil cestas básicas no período de pandemia. Quantas pessoas foram alcançadas? Entregamos bíblias, folhetos, oramos. Eu lembro que teve gente que veio orar por mim, orar pela Renata. Foi um tempo assim muito bom. Quantas pessoas chegaram aqui tristes e saíram saltitantes de alegria? Não por sermos nós, mas porque aqui está o Espírito do Senhor. E aonde o Espírito do Senhor há, está a alegria, está a liberdade, está o amor, está a graça. Quantos chegaram e ficaram? Olha aqui quanta gente que chegou e ficou. E hoje servem a Deus com excelência neste lugar, desenvolvendo os seus ministérios, desenvolvendo os seus dons. Olha que coisa fantástica, maravilhosa. Quantos chegaram aqui desiludidos com a igreja, decepcionados com a graça, mas aqui encontraram uma família para ser e pertencer. Não tem nem como não pensarmos aqui em ingratidão. Quantos ainda que, mesmo não querendo nada com Deus, vieram até a igreja para buscar um socorro, para buscar um remédio, para buscar um gás, para buscar uma cesta básica. Alguns precisavam até de algum recurso para alguma coisa. Não queriam nada com Deus, mas sabiam que aqui, na casa do Senhor, eles podiam encontrar não somente remédio, não somente cesta básica, não somente essas coisas que nós precisamos no nosso dia a dia. E graças a Deus, quando essas pessoas chegaram aqui, nós estávamos aqui para recebê-las, para atendê-las. Mas graças a Deus, porque mesmo não querendo nada com Deus, essas pessoas sabiam onde procurar. Eles sabiam, porque na verdade, a cesta básica, o remédio, o gás, era apenas uma desculpa para vir à casa do Senhor e ouvirem a palavra de Deus. Quantos, foram muitos. E no último ano, o Senhor tem nos dado sonhos, o Senhor tem nos mandado, enviado pessoas aqui apaixonadas pela obra do Senhor, para colocar a mão na massa, para trabalhar. Quando a Elaine fala que Jesus falou que vocês iam ser felizes, todos nós estamos sendo felizes. O Salmo 126, né? Ficamos como quem sonha. É verdade, eu estou como quem sonha. Eu transbordo de alegria todos os dias por estar em família, por estar com vocês, meus irmãos, meus amigos, aqueles com quem eu posso contar em qualquer situação, para qualquer momento. Eu amo isso aqui, eu amo estar com vocês. O pastor de vocês é um cara feliz, a minha esposa é feliz, a minha família é feliz por caminharmos juntos com vocês. Vocês têm aí zelado pela igreja, cuidando da igreja, ofertando na igreja, limpando a igreja. Gente, quantas coisas nós temos feito aqui, por quê? Porque nós amamos estar na casa do Senhor, zelamos pela treliça, aprendemos isso ano passado, e estamos cuidando agora da nossa videira. Outra coisa, eu vejo a igreja aqui trabalhando, zelando aqui para que a nossa igreja aumente ainda mais a sua relevância na cidade de Osasco. E é interessante que quando eu falo relevância, eu não estou dizendo uma relevância por sermos uma grande igreja, grande que eu digo em estrutura, ou uma igreja rica, ou uma igreja envolvida com política. Não, nós não somos esse tipo de igreja, mas nós somos uma igreja relevante por vivermos e pregar o que vivemos. E o que nós pregamos? A palavra de Deus. Então, nosso compromisso é com a palavra de Deus. E continuando assim, sendo comprometidos com a palavra de Deus, comprometidos com o reino, vamos continuar a ser, e vamos aumentar essa relevância na cidade de Osasco, quiçá na cidade de São Paulo, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Amém? Se fosse para sermos apenas mais uma igreja, eu tenho certeza que nós não abriríamos essa igreja, o Senhor não abriria essa igreja, porque foi uma conversa que nós sempre tivemos lá na sede. Se for para ser mais uma, aí aqui em Osasco tem, sei lá, centenas, se não milhares de igrejas.
Então, se for para ser uma igreja, para ser apenas mais uma, a gente não precisa, o Senhor não precisa disso. Mas precisamos ser uma igreja compromissada, focada, intencional nas atitudes, nas atividades e tudo para a glória do nosso Deus. Por isso que eu digo, não existe nenhuma outra palavra a ser dita aqui esta noite que não seja gratidão. A gratidão é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou algum benefício, algum auxílio, um favor. A gratidão envolve um sentimento de dívida para com outra pessoa que é frequentemente acompanhado por um desejo de agradecê-la. Quando nós temos um coração grato, não dependemos de circunstância alguma para agradecer. Sempre é motivo de gratidão, quando o nosso coração já é propenso a agradecer. E nós temos aprendido e praticado isso aqui na nossa igreja. Sermos gratos já faz parte da nossa liturgia. Ninguém precisa mandar nada aqui. Todos nós, quando entramos aqui, quando nós estamos na nossa casa, nós já somos gratos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos dado. Nós temos roupa, temos casa, temos comida, temos bons filhos, filhos maravilhosos, famílias maravilhosas, amigos maravilhosos, irmãos queridos aqui, amigos mais chegados que irmãos. Como agradecer ao Senhor por tantos benefícios que tem nos feito? Então a gente vê que gratidão deve estar sempre nos nossos lábios, no nosso coração. Sempre estamos aqui agradecendo o milagre da vida que Ele nos dá diariamente, mas jamais deixaremos de glorificá-lo, jamais deixaremos de adorá-lo com o nosso coração cheio de gratidão pela obra do Seu Filho Jesus na cruz, que nos deu tão poderosa salvação. Nós adoramos o Senhor não pelos bens aqui na terra que Ele nos deu, que Ele nos dá, não pelas suas bênçãos, isso daí é apenas perfumaria, perto da bênção maior não é nada. Qual é a nossa bênção maior? Jesus Cristo, como Senhor e Salvador das nossas vidas, aquele que nos resgatou do lamaçal do pecado, da lepra do pecado, e nos trouxe para perto do Senhor, nos reconciliando com Deus. Então eu quero falar alguns pontos com vocês a respeito da gratidão. Abra comigo a sua Bíblia. Lucas 17. Embora nós lemos o Salmo, eu quero ler também Lucas 17 para nós, só para a gente poder contextualizar um pouquinho mais a respeito da gratidão. A partir do versículo 11 diz assim: aconteceu que indo ele para Jerusalém, no caso Jesus, aconteceu que indo Jesus para Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e a Galileia. Contextualizando ainda um pouquinho mais, entre Ucrânia e Rússia. Só para vocês terem uma ideia do contexto. Passando pela divisa em Samaria e a Galileia, ao entrar em um povoado, 10 leprosos saíram-lhe ao encontro, pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Logo que os viu, Jesus lhe disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não foram os 10 que foram purificados? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Interessante nós vermos esse texto, e eu quero aplicar para nossas vidas. A gratidão é uma das, se não a maior, é uma das grandes virtudes do cristão. O cristão ele tem que ser grato. Não existe cristão, não existe crente que não é grato pelo que Deus faz a todo tempo, pela sua vida. O homem orgulhoso jamais será grato a Deus. Como acabamos de ler, nós vemos Jesus a caminho de Jerusalém, e ao passar entre Samaria e Galileia, encontra-se com os 10 leprosos. E aí vamos ver o que acontece. A maioria desses leprosos, ao que parece, talvez aí uns 9,
eram judeus, e apenas um era samaritano. A gente sabe pela história, eu já falei aqui algumas vezes, e vocês, conhecedores e estudiosos que são da Bíblia, sabem a história, a rincha que tem entre os judeus e os samaritanos. Um quer ser melhor que o outro, um quer ser mais autêntico do que o outro, e havia toda uma disputa entre eles. Mas é interessante que a dor, embora eles eram divididos, né? O samaritano não falava com o judeu não falava com o samaritano, ambos não passavam no mesmo território, embora havia toda essa confusão, a dor os uniu, a lepra os uniu. Interessante nós vermos isso, judeus e samaritanos juntos por causa da lepra. O povo de Deus, quando está leproso pelo pecado, faz parte do povo gentil. Quando nós deixamos Deus de lado, quando nós temos atitudes erradas, equivocadas, pecaminosas, nós nos tornamos iguais aos leprosos. Leproso com leproso está tudo certo. E nós não podemos compactuar e nem aceitar algo assim, porque nós somos santos. A palavra de Deus tem dito que nós devemos nos santificar, e o nosso Deus tem falado, sejam santos, porque eu sou santo, e a palavra de Deus diz que o santo é aquele que Deus separou para Ele. Você é santo, somos santos, nós, o povo de Deus é um povo santo. É interessante vermos que a lei exigia que os leprosos ficassem distante das pessoas que não eram doentes. E o leproso, ele era tão discriminado, e deveria ser mesmo, né? Que quando alguém que não era doente chegava, aparecia por perto deles, eles tinham que gritar, olha, aqui tem um impuro, nós estamos impuros, que a pessoa não podia chegar perto. E quantas vezes nós estamos buscando a presença do Senhor, mesmo com a impureza do nosso pecado, e muitas vezes não nos preocupamos com isso, precisamos começar a atentar a isso, que somos impuros. Dependendo da duração da lepra, uns perdiam os dedos das mãos, outros perdiam as orelhas, outros perdiam dente, braço, nariz, ficavam deformados, e detalhe, às vezes nem percebiam. Nós temos uma missionária que ficou um tempo na Índia, e ela trouxe alguns anos atrás, quando inclusive um missionário de lá veio para cá, ficou em casa também, trouxe uns vídeos do pessoal que eles trabalhavam lá com lepra. Gente, é coisa desesperadora. Você vê, por exemplo, a pessoa está aqui, ó, claro, lá no leprosário, né? O pessoal ali conversando, tal, vinha um rato, levava o dedinho dele embora, ele nem percebia. Isso é a lepra. Vocês estão entendendo que quando o Senhor faz comparação do pecado com a lepra, vocês estão entendendo o que o pecado faz na nossa vida? Ele nos deforma. E o diabo, ele vai leva primeiro o seu dedo, leva o outro, depois leva a perna, leva o braço, quando vê, levou tudo. É assim que o pecado faz, é assim que o diabo faz. Então, o Senhor veio para nos limpar desta lepra, para nos curar da lepra do pecado. Esses homens, eles muito provavelmente estavam deformados, estavam mendigando com lesões muito graves, estavam podres, a pele podre. Gente, fedia, mau cheiro muito forte. Eu não sei se ainda tem um leprosário lá em Itu, mas há mais de 10 anos atrás, eu fui lá. Gente, é uma coisa assim, de doido, você não acredita. E olha que a lepra, né, a hanseníase, já tem aí tratamento, mas é algo muito feio, muito forte. É um aspecto doído, triste, insuportável. Estes homens, eles mendigavam, eles pediam, eles ingeriam comida que os outros nem iriam querer olhar. Provavelmente viviam do lixo. E a lembrança que eles tinham das pessoas com que eles conviveram, por exemplo, seus filhos. Eles tiveram que abandonar seus filhos. Aqueles filhos que outrora eles brincavam, jogavam bolinha de gude junto, futebol, carrinho de rolemã, um videogame. Tiveram que abrir mão por causa da sua doença. A esposa amada, a mãe, o pai, os parentes queridos eles tiveram que abrir mão por conta da lepra. Eles perderam tudo, perderam lares, perderam carreiras, perderam a dignidade, perderam o respeito, foram abandonados. Mas olha o que interessante,
que ali afastado de tudo e de todos, esquecidos talvez, abandonados ali, eles enxergam alguém vindo na sua direção. Provavelmente não apenas Jesus, mas talvez os seus discípulos juntos. Então eles enxergam um grupo de pessoas vindo até eles. E provavelmente, de acordo com a lei, eles gritaram: olha, não venha para cá, nós estamos doentes, nós estamos podres, nós estamos ruins, mas tenha misericórdia de nós. E Jesus, ele vai na direção daqueles homens. E eu imagino que Jesus não tenha percebido o cheiro daqueles homens, não percebeu a situação daqueles homens. Jesus não olhou para isso, Jesus simplesmente os amou. Foi o amor de Jesus por aqueles homens que fez todo o rebuliço na vida desses 10. Vocês conseguem imaginar esta situação? Vocês conseguem fazer essa autoanálise? Os nossos pecados faziam isso conosco. A lepra. A lepra nos condicionou a vivermos afastados do céu. A lepra nos condicionou, o pecado nos condicionou a vivermos distante do Senhor. Mas foi este Deus que olhou para nós podres, fedidos, feios, maltrapilhos e nos amou. Ele te amou. Vocês estão conseguindo entender isso? Ele nos amou, sendo nós a pior coisa do mundo. Porque uma vez que nós estamos sem o Senhor, pecadores, Ele nos amou. E é interessante que, desde o passado, 1 Pedro 1,20 diz que o sangue de Jesus foi derramado por nós desde antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de que qualquer um de nós aqui nascêssemos, Ele já te amava. Antes que o Luiz Felipe nasça, Ele já ama o Luiz Felipe. Antes que qualquer geração futura chegue a esta terra, Ele já ama esta geração. Ele morreu por esta geração. Ele morreu pelos nossos passados. Ele morreu pelo presente e morreu pelas vidas futuras para salvar, para restaurar e levar para a glória eterna. Infelizmente, muitos recusam, muitos resistem, muitos são ingratos, muitos não aceitam e não reconhecem o sacrifício de Jesus na cruz. Mas Jesus morreu por eles. Ainda assim, Jesus nos amou. Um segundo ponto: a ingratidão é pecado contra Deus. Podemos afirmar sem sombra de dúvida isso, que a ingratidão é um ato pecaminoso, pois deixamos de reconhecer o quanto Deus é fiel e bondoso para conosco. Interessante que Deus, a gente tem um hino que a gente canta: Deus Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste e tal. Deus, Ele é fiel, mas a palavra dEle. A gente tem que entender direito isso, que às vezes a gente canta, tão lindo esse hino, e muitas vezes nós mencionamos que o Senhor é fiel a você. Não, Ele é fiel à palavra dEle. Por isso que eu posso te dizer, se Ele te prometeu algo, se Ele te disse algo, não tenha dúvida, há de ser cumprido. Não se desespere, pode demorar 1 ano, pode demorar 30 anos, mas se o Senhor falou, Ele vai cumprir, porque a fidelidade a Ele é verdadeira, é real, é franca e sincera. Enquanto a gratidão é uma virtude do cristão, a ingratidão é uma característica própria do ser humano. E aí você pode me perguntar: mas eu sou cristão, mas eu também sou ser humano. De vez em quando dá uma escapada, né? A nossa ingratidão dá aquela escapada, a gente dá aquela deslizada. Mas, no entanto, nós como cristãos não podemos de maneira alguma aceitarmos isso como algo normal. Lembrando que nós precisamos ser gratos, porque nós dependemos, nós precisamos uns dos outros. Nós somos aqui uma família, e uma família ajuda o outro, sem precisar, sem pensar, sem esperar nada em troca. O ingrato, cadê? Como é doloroso ser tratado com ingratidão por pessoas que amamos. Eu acredito que todos aqui já tiveram essa triste experiência. Por isso que o Evangelho é coisa de maluco. O Evangelho é para doido, Luciana. Porque o Evangelho vai na contramão de tudo. O mundo faz as coisas, o povo lá no mundo faz as coisas esperando reconhecimento. O mundo faz as coisas lá fora esperando algo em troca.
né, uma propina, sei lá, alguma coisa. O crente não. O crente, ele faz as coisas por amor, sem esperar nada em troca. O crente faz as coisas porque tem o Espírito do Senhor sobre ele, sobre si. E aí por isso que ele esbanja amor, ele esbanja prazer. Olha como o Evangelho é. Jesus fala, né, se aquele que te der um tapa, dá outra face. Se aquele que te chamou para caminhar uma milha, vai duas. Aquele cara pisou no seu pé, dá o outro pé para ele pisar também. Gente, isso é ir contra a estrutura desse mundo. Mas é isso que o Senhor nos manda fazer. Jesus amou o mundo, né, a ponto de morrer por este mundo. E grande parte do mundo hoje vira as costas para Jesus. Eu já ouvi gente falar assim, eu não pedi para ele morrer por mim. Mas se a gente tivesse pedido, não seria graça. Porque a graça a gente não merece. E Jesus morreu por causa da graça. Nós, miseráveis pecadores, Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, os nossos pecados e nos trouxe a paz. Isso é graça. Nós, merecedores da morte, sentenciados ao inferno, Ele veio e levou, Ele assumiu toda a bronca e nos tornou inocentes diante de Deus, relacionando, né, reatando o nosso relacionamento com Deus. Há aqueles que não são capazes de expressar nenhuma palavra de gratidão, um sorriso ou um abraço. Existem pessoas que acham que a vida lhe deve muita coisa. E por mais que Deus abençoe, ou mesmo os seus familiares e amigos lhe façam coisas boas, são incapazes de agradecer. São incapazes de dizer um obrigado. O Senhor não se agrada quando temos esse tipo de atitude. A pessoa grata não fica em silêncio, mas diz muito obrigado por qualquer coisa que recebe. Agora, os 9 leprosos ingratos chegaram gritando. Olha que interessante. Os leprosos, eles chegam gritando, pedindo para ser curado. Né, o versículo 13, cadê o versículo 13? Gritaram, Jesus, tem compaixão de nós. Para pedir, eles estavam ligeiros, estavam, opa, é Jesus que está passando, a gente não pode perder essa oportunidade. Jesus, olha para mim. Engraçado isso, né? E a gente vê que Jesus, Ele não faz nenhuma mágica, não cospe lá no chão, Ele só fala o quê? Vão se apresentar ao sacerdote. Só isso que Jesus faz. Só que os 10 foram, um voltou e 9 nunca mais voltou, nem para dizer um obrigado, nem para dizer assim, valeu, ou nem para dizer assim, eu não queria ser curado. Não, eles não voltaram, não houve mais nenhuma fala desses homens. Nós não podemos passar nessa vida sem anunciarmos o que aconteceu nas nossas vidas. Se nós analisarmos bem esse texto, olha que coisa interessante, nós vamos perceber que um crente que não anuncia aquilo que Jesus fez em sua vida é ingrato. Isso quer dizer o quê? Se a ingratidão é pecado, o crente que não evangeliza, o crente que não anuncia Cristo, o crente que não mostra ao mundo o que Jesus fez na sua vida, é um crente pecador. Ou o meu raciocínio é ilógico? Faz sentido isso? Se eu não sou grato àquilo que Deus fez na minha vida, eu estou cometendo pecado. Dá para entender então que o silêncio, a omissão é pecado. Essa igreja está aqui há 3 anos pregando a palavra de Deus e precisamos fazer mais, ainda estamos fazendo pouco. Temos feito poucas atividades evangelísticas, poucos gestos evangelísticos, precisamos fazer mais. Por isso precisamos orar para que o Senhor nos dê estratégias, para que o Senhor nos mande mão de obra, para que o Senhor nos mande recursos e continue a capacitar os que aqui estão para desempenharmos com excelência o trabalho que o Senhor tem nos chamado a desenvolver aqui. Por isso precisamos lutar contra a nossa natureza carnal e ingrata e sermos gratos a tudo que Deus fez por nós. Aquele que é grato é constantemente abençoado. O único leproso que voltou dando glória a Deus em voz alta foi o samaritano, o menos improvável. Olha só, aquele que ninguém dava nada. Imagina, Jesus sendo judeu,
vai curar os judeus, vai curar todo mundo, vai curar palmeirense, vai curar samaritano, vai curar São Paulino, vai cuidar de todo mundo, mas justo o samaritano voltou. Olha que coisa interessante. Não adianta apenas lembrar o que você recebeu de bom. É preciso também expressar-se para que a pessoa saiba. Que coisa engraçada. Jesus não fez nenhum ritual, como eu disse. Mandou o povo lá falar com o sacerdote. Então, no caminho, eles observam. Eu vou. Aí, de repente, eles percebem que o braço não caiu, que o dedo não caiu. Talvez, a Bíblia não fala, estou conjecturando. Mas talvez o samaritano tinha perdido até o dedinho da mão. E aí, de repente, ele sente um negócio acontecendo aqui. Quando ele olha, a mão dele está aqui, limpa, com seus dedos todos restaurados. E ele fala, gente, está acontecendo algo sobrenatural. Aquele homem que mandou nos ir ao sacerdote, ele nos curou. Isso significa que ele verdadeiramente é quem ele fala. E quem Jesus falava que ele era? Eu sou o Filho de Deus. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Deus. Esse é aquele que nós pregamos. É esse que está sendo anunciado aqui nesta noite. Quando eles observam, quando aquele samaritano observa que ele teve um encontro com o Filho de Deus, ele fala, não, eu vou falar com o sacerdote nada, eu vou direto na fonte, eu quero mais, eu quero me saciar da fonte de água viva, eu não vou perder tempo com legalismo, com religiosidade, ficar na igreja lá, dando uma de santo para quê? Eu quero viver, eu quero mais, eu quero mergulhar, eu quero me aprofundar no meu relacionamento com o Filho de Deus. Aleluias. Ele até esqueceu que tinha um sacerdote para ele tratar de assunto. Talvez depois, 15 dias depois, 20 dias depois, 1 ano, 10 anos depois, ele tenha ido lá. Mas de imediato, ele voltou-se para Jesus. Ele voltou porque ele queria mais do que a cura. Ele sabia que o Senhor poderia dar para ele algo muito mais importante do que apenas os benefícios físicos ou materiais. Irmãos, temos dito aqui constantemente, se nós esperamos aqui pelo Senhor, apenas nesta vida, apenas para as coisas que o Senhor pode nos dar, miserável homem nós somos. Se você pensa que o Senhor está aqui apenas para te dar carro, casa, dinheiro, conta bancária, não sei o quê, esquece. O Senhor Jesus morreu para te dar vida eterna, para te dar a salvação, relacionamento com Deus. Não se contente com pouco, gente. O Senhor está te dando a salvação, o Senhor está te dando o céu. E às vezes você se contenta com uma Ferrari, uma mansãozinha em Alphaville. O que mais? Uma mulher, né, uma loira rica, ou um musculado rico, 3 fazendas. Gente, que mixaria, isso é mixaria, perto daquilo que o Senhor tem para nós. Não vamos nos contentar com pouco. Você quer conquistar aí uma casa, uma boa casa, um carro e tal, estude, trabalhe, mas não faça barganha com o Senhor. Não condicione o Senhor àquilo que você faz, àquilo que você quer. Peça ao Senhor, como fez Salomão, sabedoria, para administrar os recursos do Senhor, que Ele deixa com você para você cuidar. Administre bem, aí você vai ter a sua casa, você vai ter seu carro, ou então você vai ter condições de pagar um aluguel, né? Vai viver bem, mas não vai viver focado naquilo que o mundo pode te dar, mas focado naquilo que o Senhor pode te dar. Nós somos peregrinos nessa terra, estamos nessa terra, mas precisamos viver com a cabeça lá no alto, amém? O corpo do samaritano estava curado, mas a sua alma tinha um grande vazio de Deus. E certamente ele sabia que Jesus era a fonte inesgotável de poder. Ele era a fonte de água viva. Aquele samaritano reconheceu Jesus como o Messias, o ungido de Deus, o Filho de Deus. Ele percebeu que era mais importante voltar e se reencontrar com Cristo e ficar com Cristo perpetuamente do que estar com um judeu, com um sacerdote judeu legalista lá no Sinédrio ou lá no templo. E por isso o samaritano então volta e adora a Jesus. Agradece a Jesus por tudo que ele fez, por suprir a sua alma com alimento espiritual e com a salvação eterna. Vocês acham que se esse único homem voltou
para agradecer Jesus. Vocês acham que ele largou Jesus? De forma alguma. Ele entendeu a mensagem. Ele entendeu que verdadeiramente aquele era o Filho de Deus. Ele sabia que agora em diante, ele seria constantemente abençoado por Deus. Aquele que é grato a Deus por tudo que Deus faz, é constantemente agraciado, é constantemente abençoado. Vou te dar um exemplo. Qual de nós pode dar um dia a mais para o outro? Você consegue, Paulo? Consegue, Sebastião? Não dá. O Senhor, então, diariamente nos dá um novo dia. O Senhor diariamente nos dá o fôlego da vida. O Senhor diariamente nos dá motivos para sermos gratos a Ele. E muitos de nós, muitas vezes a gente não agradece pelo dia que nós temos. Pelo contrário, tem gente que ainda reclama. Segunda-feira eu tenho que trabalhar. Vocês já devem ter ouvido isso, ou só eu que ouço essas coisas aqui. Não é isso? Então a gente precisa ser grato a Deus pelos mínimos detalhes, por tudo. É pelo pão. Hoje eu estava conversando com um irmão lá na capelania, e ele falando que ele vive na pindaíba, sabe? É uma necessidade que aquele homem passa, coitado, e a gente ajuda, a gente vai e tal. Mas hoje, eu fazia tempo que eu não falava com ele, hoje eu falando com ele, ele me falou assim: pastor, nos últimos 3 meses, me faltou ovo, mas não me faltou carne. Olha que maluquice, Paulo. A carne lá nas alturas, o preço, faltou ovo, para ele não faltou carne. Ele falou: comi contrafilé, comi filé mignon, comi picanha. Eu falei assim: quando que você vai vir em Osasco? Né? Falou que vai vir aí fazer um churrasco para nós. Né? Então assim, olha que coisa fantástica, olha que coisa maravilhosa, olha como tudo é o contrário. O Senhor abençoa constantemente os seus filhos. Às vezes a gente está reclamando, a gente está precisando. Poxa vida, as coisas estão tão difíceis. Faz tanto tempo que eu estou orando por tal coisa. Não acontece, não resolve tal. Aí Deus faz o quê? Um cafuné. Tem uma irmãzinha aqui, no nosso meio, aqui na primeira cadeira, de preto e branco, e o marido ali na porta, que estão orando, né? Para ter um neném e tal. E vai, e nada acontece. E não sei. Aí eu acho que eles oraram tanto, assim que teve um momento que eles descansaram, e o Senhor fez o quê? Um afago. Olha o tamanho da barriga aí, ó. Entendeu? Daqui uns dias já está aqui gritando, fazendo barulho, correndo. É assim que Deus faz. Às vezes a gente pede, e a gente fala, né, o Senhor não está ouvindo. Eu acho que os ouvidos do Senhor estão lá na Ucrânia agora, que não está ouvindo. Tem tanta gente lá falando com Deus nesse momento, que Ele me esqueceu aqui. Não. Quando temos o coração grato, o Senhor nos abençoa constantemente. Saibam disso, irmãos. Precisamos de um coração grato. E para concluir, caminhando para a conclusão, né? Versículo 17, Jesus diz assim, Jesus pergunta para aquele leproso: não foram 10 os curados? Cadê os outros 9? Poxa vida, foram tantos curados, cadê essa galera? Essa pergunta nos mostra uma forma errada de muitas pessoas se relacionarem com Deus. Por quê? Porque muitas vezes Deus nos abençoa, Deus está nos abençoando, e Deus vai continuar a nos abençoar, e muitas vezes nós fazemos como os 9, nós não voltamos para agradecer, nós não paramos para agradecer, porque a gente acha que Deus só está cuidando da gente quando a gente está no leito de morte na UTI. Quando Deus te cura, lá te levanta o morto do caixão, é um milagre. Mas quando você quer comer uma carne, não é milagre, é sim, é Deus cuidando. Quando você quer fazer alguma coisinha assim, que é tão pequenininho, mas você não consegue fazer, o Senhor vai lá e faz. Isto nos deveria fazer sermos gratos, né? Outro dia a Renata falou aqui, foi aqui que falou da escola, né? Poxa vida, era apenas uma escola, mas o que precisava da vaga lá para o Giovanni. Mas o Senhor respondeu, o Senhor cuidou, cavou. Cavamos a cisterna, não aprendemos isso domingo? Vamos cavar a cisterna, vamos cavar e seremos abençoados. Mas sejamos gratos. Hoje nós agimos muitas vezes, olha, os cultos de gratidão. Antigamente, na minha infância, adolescência, eram quantos cultos de ação de graça que a gente via por aí. É culto de ação de graça disso, culto de ação de graça daquilo. Cadê? Acabaram-se os cultos. Gente, sabe aquele Santo Expedito
Eu não sei como que é ele. Mas lembra que você via pelas ruas aí, aquela faixa? Agradeça a Santo Expedito pela graça alcançada. Vocês lembram disso? Nem esses aí são gratos mais, porque você não vê mais faixa nenhuma por aí, vê? Cadê essas faixas? Olha só como que a ingratidão está dominando tudo. Nem o pobre lá do Santo Expedito não está fazendo mais milagre, porque o povo é tudo ingrato. Gente, fala-se muito em campanhas para pedir mais, para ter mais. Vai campanha do sucesso, campanha disso, campanha daquilo, mas nenhuma campanha de gratidão. Isso revela que há muito crente egoísta espalhado por esse mundo. Já estão salvos. Jesus não vai tirar a bênção deles, assim como Jesus não foi lá atrás dos 9 para tirar a bênção. Eu curei, eles são ingratos, eu vou descurar, né? Não vai fazer isso. Vou amaldiçoar agora, não. Jesus não vai fazer isso. A galera já está salva. Olha, eu fui salvo, mas continua sendo egoísta. O Senhor não vai tirar a salvação. Mas é dolorido você ver, ouvir, viver com um cristão ingrato. Mas é interessante que em toda geração tem um remanescente fiel, não tem? Sempre tem. Você vai ver um grupo de pessoas que tem um coração grato, que corre atrás de Jesus cheio de gratidão para agradecer a Deus. E nós estamos fazendo parte deste remanescente fiel. Temos o coração grato, somos gratos a Deus por tudo que Ele faz na nossa vida, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele vai fazer. Creia e seja grato, meus irmãos. Estejamos atentos. Deus tem sempre um em meio a 10 que deixa tudo e volta só para adorar e louvar a Cristo, enquanto outros voltam para a sua rotina e esquecem do Senhor. Que nós façamos parte deste grupo do 1, tá certo? Que nós façamos parte do grupo do 1. Estejamos atentos e não agirmos como os 9, pois a nossa tendência é muito semelhante ao comportamento dele. Procuramos muitas vezes estarmos com Deus para obter dele as suas bênçãos, e muitas vezes não o procuramos para exercitar o nosso relacionamento com ele, através da oração, através da sua palavra, através da comunhão com os irmãos. Outra coisa, às vezes erramos porque procuramos a Deus por aquilo que Ele tem para nos dar, e não por quem Ele é. Igreja Cristã da Trindade em Osasco, se até aqui alguém procurou o Senhor para receber apenas as bênçãos, receber apenas mimo, receber apenas brinquedinhos, se saciar com pouco, é hora de mudar a sua cabeça, é hora de mudar o seu foco, é hora de mudar o seu coração. Busque a Deus por quem Ele é, simplesmente por quem Ele é. Ainda que Ele não te dê carro, ainda que Ele não te dê casa, ainda que a sua saúde esteja na lona, ainda que você morra, como diz Jó, nele esperarei, nele confiarei, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha salvação. Glória a Deus! É isso que nós precisamos aprender. A gratidão foi o sentimento que moveu aquele samaritano a voltar e buscar ao Senhor. Sejamos então nós aqui, sejamos nós gratos por tudo que Ele tem feito por nós. A forma que temos de demonstrar a Ele a nossa gratidão é, assim como o samaritano, sairmos gritando: Jesus me curou, Jesus me sarou, Jesus me salvou, Jesus é o Filho de Deus. Arrependam-se, pecadores, Jesus morreu para te salvar, Jesus morreu para te dar salvação, e o Espírito Santo está aqui nesta noite. Precisamos anunciar ao mundo o amor de Jesus Cristo. E termino com 1 João 1,3. Sim, o que vimos e ouvimos, isto anunciamos, para que vocês tenham também comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Glória a Deus. Parabéns, feliz aniversário ICT Osasco. Que Deus continue a usar vocês para a glória do Senhor. Amém?